tua presença vou me derramar e declarar que é santo. Graça e paz, amados irmãos. Aqui mais uma vez quem vos fala é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. E hoje é o dia 17 de dezembro de 2021. E hoje eu vou trazer mais um estudo bíblico no livro de 1 Samuel. Ali, no livro de 1 Samuel, logo capítulo 1 e o capítulo 2, que fala sobre a vida de Ana, né? E Eucana e Penina, né? Eucana, seu marido, e Eucana tem o seu marido de Ana e de Penina também. E eu vou trazer o 53º estudo com 10 perguntas falando um pouco sobre a vida de Ana, dessa serva do Senhor. Amém? E para dar início eu vou louvar o hino de Feliciana Amaral, que tem como título A Cada Passo, que nos diz assim: a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não tenho label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Amém, amados irmãos. E para a nossa meditação, dos amados irmãos, dos queridos ouvintes, eu vou deixar todo o Salmo primeiro, que nos diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse foi todo o Salmo, primeiro, do versículo 1 ao versículo de número 6. Que o nosso Deus nos abençoe. E agora vamos dar início, amados irmãos, queridos ouvintes, ao 53º estudo, todo no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, do capítulo 1, né?
ao capítulo de número 2, que fala sobre a vida de Ana e Penina e seu marido Eucana. Primeira pergunta: quantas mulheres Eucana tinha e quais os seus nomes? Resposta: letra A, Ruth e Salomé. Letra B, Ana e Penina. Letra C, Noemi e Raquel. Ou letra D, Zilpa e Diná. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, Ana e Penina, são duas mulheres que Eucana tinha. Essas duas mulheres, Ana e Penina, respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo número 2, que nos diz assim: e este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Segunda pergunta: qual dessas duas mulheres tinha filhos e qual a outra que era estéril? Resposta: letra A, Abigail e Esté. Letra B, Zilpa e Bila. Letra C, Penina e Ana. Ou letra D, Ruth e Esté. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 1, e também o versículo número 2, que nos diz assim: Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Terceira pergunta: qual voto Ana fez para com o Senhor? Letra A, resposta: fez um altar para adorar o Senhor. Letra B, que daria uma filha para servir ao Senhor. Letra C, iria orar junto com seu esposo ao Senhor. Ou letra D, daria um filho varão ao Senhor. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo é o número 11, que nos diz assim: e voltou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva e de me lembrares e da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarei navalha. Então, quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Quarta pergunta: qual o nome do primeiro filho de Ana? Letra A, Eli. Letra B, Samuel. Letra C, Ramá. Ou letra D, Israel. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu Samuel, respondeu corretamente. Está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo é de número 20, que nos diz assim: e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Então, quem respondeu a letra B, Samuel, respondeu corretamente. Quinta pergunta: onde está escrito este versículo no livro de 1 Samuel, que nos diz assim: não há santo como é o Senhor, porque não outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Resposta: letra A, está escrito no capítulo 2, versículo 2. Letra B, no capítulo 2, versículo 5. Letra C,
no capítulo 3 e o versículo 3, ou letra D, no capítulo 4 e o versículo 5. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Sexta pergunta. Quantos filhos teve Ana? Letra A, 2 filhos e 2 filhas, no total de 4. Letra B, 1 filho e 3 filhas, também no total de 4. Letra C, 3 filhos e 2 filhas, no total de 5. Ou letra D, 4 filhos e 1 filha, também no total de 5. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, 3 filhos e 2 filhas, no total de 5, respondeu corretamente. Está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21, que nos diz assim: visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, no total de 5. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Quem respondeu a letra C da sexta pergunta respondeu corretamente. Sétima pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de 1 Samuel? Que nos diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Resposta, letra A, está escrito no capítulo 2, versículo 12. Letra B, no capítulo 2 e o versículo 6. Letra C, no capítulo 2 e o versículo 23. Ou letra D, no capítulo 3 e o versículo 4. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, no capítulo 2 e o versículo 6, respondeu corretamente. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de 1 Samuel, que nos diz assim: levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 30. Letra B, no capítulo 2, versículo 32. Letra C, no capítulo 2 e o versículo 8. Ou letra D, no capítulo 2 e o versículo 27. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de 1 Samuel, que nos diz assim: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Resposta, letra A. Está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. Letra B, no capítulo 2 e o versículo 33. Letra C, no capítulo 2 e o versículo 32. Ou letra D, no capítulo 2 e o versículo 36. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Décima e última pergunta desse 53º estudo, todo no livro de 1 Samuel. Décima pergunta. Onde estão escritos estes 2 versículos no livro de 1 Samuel, que nos diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois o Senhor
foi pedido e ele adorou ali ao Senhor. Resposta, letra A. Estão escritos no livro de 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 3 e o 4. Estão escritos no capítulo 2 e o versículo 18 e 19. Estão escritos no capítulo C. Estão escritos no capítulo 1 e o versículo 27 e 28. Ou letra D, no capítulo 1 e o versículo 18 e 19. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Estão escritos no capítulo 1 e os versículos são o 27 e o 28 do livro de 1 Samuel. Amados irmãos e queridos ouvintes, esse foi o 53º estudo, todo no livro de Samuel, na história de Ana, Eucana, seu marido, e Penina, que zombava dela porque tinha filhos, e Ana era estéril. Mas Deus sabe de todas as coisas, e abriu a madre de Ana, e Ana veio ter 5 filhos, sendo 3 meninos e 3 homens, ou 3 meninos, 3 meninas, ou 3 mulheres, 3 homens e 3 mulheres, no total de 5 filhos. Esse foi o estudo de hoje, que o irmão Zito trouxe. Desde já eu agradeço aos amados irmãos e queridos ouvintes, no dia de hoje, 17 de dezembro de 2021. E ainda deixo um versículo para toda a meditação de todos, no primeiro Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o nosso Deus nos abençoe.